E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ver uma coisa aqui interessante sobre a questão de história em quadrinhos. Mais especificamente sobre a questão dos balões com texto. É, é claro que é possível fazer isso em qualquer programa. Mas é bom quando a gente tem um programa que nos ajuda, é uma ferramenta mais específica para a gente poder fazer esse tipo de ilustração. Então, antes de começar aqui o tutorial sobre a questão dos balões, com as ferramentas aqui do Clip Studio, eu estou só fazendo um rascunho aqui rapidamente. Isso aqui é uma ilustração aleatória, eu estou fazendo só para a questão do tutorial mesmo. Isso aqui não é um trabalho de cliente, não. Inclusive aqui a história e esses personagens eu estou criando aqui na hora. Só para utilizar nesse tutorial do vídeo. Então, estou criando aqui pelo menos três cenas onde eu vou aproveitar para fazer os balões de diálogo nas três cenas para ver, né, todas as formas que o Clip Studio tem, as ferramentas que o Clip Studio tem para a gente poder trabalhar essa questão dos balões com diálogo nas histórias em quadrinhos, ok? Então, vou só terminar aqui rapidamente e aí a gente vai já partir para o tutorial em si com as ferramentas, ok? Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, dá um like para que esse vídeo chegue a outros artistas e vamos lá. Bem, temos aqui então um exemplo de rascunho para HQ, uma coisa bem simples. E essa aula, esse tutorial aqui é só para demonstrar como que funciona as ferramentas de fazer esse balão com texto aqui no Clip Studio Paint. Tá? O Clip Studio Paint ele tem uma ferramenta específica só para isso, aqui na questão de fazer essas coisas de HQ. Aqui esses frames aqui do fundo também, o Clip Studio, ele tem ferramentas só para isso também. Eu vou fazer uma outra aula só para demonstrar como é que funciona essa organização de frames de HQ aqui no Clip Studio. Mas aqui é bem legal, aqui tem, você pode criar esses frames, fazer as configurações e alternar sobre o tamanho desses frames, tá vendo? Você pode configurar antes de criar os rascunhos e é bem prático na construção de HQ, na paginação. Tem bastante ferramenta bem legal só para quem vai trabalhar com HQ, tá? Aqui no Clip Studio. Então esse tutorial aqui hoje é só para demonstrar como funciona, como eu falei aqui, a questão do texto nos balões, o que o Clip Studio oferece para o artista que trabalha com HQ. Então eu vou colocar aqui os balões e o texto. Você pode primeiro criar o texto e depois fazer os balões, ou você pode fazer o contrário, entendeu? O Clip Studio ele vai de uma forma ou da outra forma ele vai agregar bem ali os elementos, ok? Então eu vou fazer o balão. Aqui tem a ferramenta aqui do balão, que é aqui, tá vendo? E aqui nós temos as opções. Você pode criar já uma elipse, você pode criar através de uma curva e desenhando assim o balão. Tem gente que gosta de criar coisas assim, vetoriais com esse tipo de ferramenta, tá? É uma opção que ele tem também. Aqui você já pode criar através de uma elipse, um balão através de uma elipse, e aqui através de uma figura. Aqui ele está quadrada, só que ao mesmo tempo está habilitado essa ferramenta aqui. Deixa eu desabilitar para vocês verem como é que funciona. Tá? Ele cria a ferramenta aqui quadrado, você pode escolher outra forma geométrica. Mas quando você pede para ele arredondar as bordas, e aqui está o valor de 100%, ele faz mais ou menos o que é mais padrão dos balões em HQ. Ele não é totalmente elipse e também não é quadrado. Ele tem esse comportamento. Agora vocês estão percebendo que o nosso balão está ficando por trás das molduras, né? Isso aqui você ajeita aqui na organização das camadas, tá? Só passar a camada para cima, para frente, e você vai ter lá os balões para frente, ok? Isso é bem tranquilo, isso é até intuitivo. Aqui nós temos o balão e vou colocar o texto. Ferramenta aqui, texto, clica nessa letra A. Aqui a gente pode digitar. Note que o texto não está corretamente colocado dentro do frame, porém, se você clicar na ferramenta de seleção e mover, ele já entende que o frame faz parte do conjunto do texto.
ok? A gente só precisa agora fazer a diagramação do tamanho da fonte, o alinhamento central. Dei um Ctrl A aqui, selecionei tudo, centralizado. Diminuir aqui o tamanho. Não vou me preocupar com o tipo de fonte agora não, porque a questão agora aqui é a utilização das ferramentas. Então temos aqui o texto dentro do frame. Se a gente for mexer, ele já entende que um faz parte do outro. Percebem? Isso já é bem legal, porque se você faz o frame aqui do balão e você precisa fazer uma outra orientação de posicionamento, você não precisa pegar o texto, arrastar e depois pegar o frame, arrastar e criar com grupos de imagem, não precisa nada disso, ele entende. Agora eu estou vendo, vamos supor que eu preciso que essa linha, essa borda aqui, ela fique um pouco mais grossa. Tá? O frame já está pronto, mas essa espessura aqui eu achei que ela ficou muito fina. E a gente não precisa fazer tudo de novo. Tá? A gente seleciona aqui, ó, essa ferramenta, está o objeto selecionado, e aqui está o brush size, está 5. Ó, à medida que eu vou aumentando, olha lá, ele botou a borda mais grossa, está mais espessa, ok? Agora é o seguinte, com essa ferramenta aqui, se eu clicar no frame, tá vendo essa seleção em vermelho? Ele consegue mover separadamente. Ou então, se eu clicar nessas arestas azuis, ele vai mexer, perceba que ele não está mexendo no tamanho do texto. O texto permanece do mesmo tamanho, só que ele está mexendo no tamanho do frame, do balão, né? Isso é um ajuste importante que você às vezes vai precisar na hora que estiver fazendo os balões de texto da sua história em quadrinho, ok? Esse ajuste assim é bem legal, é uma ferramenta bem legal. Agora, se você quiser mexer agora no texto que está dentro do balão, você clica no texto com essa ferramenta aqui, ó, objeto. E agora você pode mover o texto e organizar aqui dentro, ok? Se escolher agora a ferramenta de mover a camada, e você clicar em qualquer lugar aqui, ó, seja no texto ou seja no balão, ele vai arrastar os dois juntos, porque ele entende que é uma coisa só, tá? Apenas se você vier aqui e escolher objeto, ele vai entender que você quer mexer no balão separado, ou você clica no texto e você quer mexer o texto separado. Legal, né? Agora esse cara aqui, tá? Para indicar quem está falando, né? Aquele detalhezinho aqui do... Sabe que eu não sei o nome disso? Ai, que legal. Então vamos lá. Ferramenta aqui, ó, de balões, tá? E agora, em vez de criar balão, a gente vai criar esse tail. Tail aqui em inglês significa... interessante, né? Tail é rabo em inglês, né? O rabicho aqui em português poderia ser o rabicho, sei lá como é que se fala isso em português. Então tem essa ferramenta aqui, que se você clicar, ó, ele automaticamente já cria o tail aqui. O inglês é mais legal para falar. Agora é o seguinte, a gente acabou de criar, vou dar um Ctrl Z, vou criar de novo. Ó. Criei o tail, pronto. E agora? E eu quero fazer algum ajuste nele. Então a gente voltaria para essa ferramenta aqui de cima, objeto, e aí você clica no tail, e aí você pode movimentar ele. Se clicar nessas arestas vermelhas, você controla agora as linhas, né, como se fosse um vetor. Pode deixar mais grosso. Justamente aqui também, você pode diminuir o tail ou aumentar, ok? E aí clicou fora, tá lá. Interessante. Agora uma tecla de atalho, para você não precisar ficar catando ferramenta aqui, ó. Geralmente, negócio de fluxo de trabalho, eu particularmente não gosto de ficar catando ferramentazinha, eu gosto muito de teclas de atalho, que no fluxo, quando faz um trabalho mais extenso, quando você usa teclas de atalho, você consegue fazer os trabalhos de uma maneira mais fluida, mais rápida. Então uma tecla de atalho aqui, para você selecionar, mesmo com a ferramenta seleção de layer, tá vendo? Que mexe todo mundo, mas vamos supor que eu quero mexer só no balão. Para usar uma tecla de atalho, basta você selecionar a ferramenta aqui do balão, ó, que se você clicar aqui na ferramenta dos balões, aqui tem as opções para você criar, né? Ou criar o balão, ou criar o tail aqui, ok?
Mas eu não quero criar, eu quero modificar o que já tem. Então tem que ser com esse cara selecionado. E aí você vai segurar a tecla Ctrl. Se for Windows é Ctrl, se for Mac é o Command, tá? Segura o Ctrl e aí aparece lá. Quando eu seguro o Ctrl, ele já mostra o conjunto todo aqui, tá vendo? A galera toda junta. Então se eu clicar no balão, ele vai mexer no balão. Se eu clicar no tail, ele vai mexer no tail. Estou segurando o Ctrl, tá? E se eu clicar no texto, ele vai mexer o texto. Agora, se eu largar o Ctrl, ele vai querer criar outra coisa, tá? Então, selecionou a ferramenta aqui dos balões, segurou o Ctrl, você vai poder controlar o que você já fez, separadamente. Só clicar. Fazer um ajuste aqui, clica no balão, pode fazer um ajuste. Clica no tail, pode fazer um ajuste também. E clicou na ferramenta de mover a camada e ele entende que essa galera é um conjunto, né, que todos fazem parte do mesmo grupo, automaticamente, tá? Isso é bem legal, só o Clip Studio tem essa ferramenta aqui para vocês. Vou fazer um ajuste aqui. Então vamos criar aqui outro balão, né, do outro quadrinho aqui. Agora é o seguinte, se você criar um outro balão na mesma camada, aqui ó, que já está esse balão, o que acontece? Selecionar aqui a ferramenta de mover layer e ele entende esses dois como se fosse uma coisa só. Não é isso que eu quero. É isso que a gente tem que evitar isso, porque às vezes a gente precisa editar esses balões separadamente. Então eu vou criar uma outra camada aqui, ó, sair da camada do balão, tá? E aí eu vou criar um outro aqui. Tá? Ele jogou lá para dentro do frame. Isso é um padrão aqui do Clip Studio. Caso você precise que o balão fique fora, igual esse aqui, é só clicar aqui na camada e arrastar para cima. Okay? Ferramenta texto. Agora é o seguinte, eu quero que o texto, quando for digitar, ele já entenda esse limite desse balão aqui. Vocês viram que lá no primeiro eu não fiz isso. Eu criei um texto solto e depois que eu fiquei organizando o texto para ele caber. Só que agora eu vou demonstrar uma outra forma, onde você clica para digitar o texto e você já indica que o texto tem que obedecer esse balão aqui, ok? Então você só precisa habilitar esse cara aqui, ó, embrulhar o texto no frame, ok? Habilita esse cara aqui e aí você clica para digitar o texto. Se eu não me engano o tamanho lá é 18, alinhado ao centro, e agora é só digitar. Tá vendo que ele já reconhece aqui. Não precisei dar Enter nem nada, ele já entendeu que ele precisa ficar dentro do frame. Você pode fazer algum ajuste, ó, dar um Enter aqui, aumentar a área. Eu vou passar esse frame para ele ficar por cima do rascunho. Eu vou arrastar esse frame mais para cima da camada, ok? Novamente, selecionar a ferramenta de balões aqui, segurar o Ctrl e agora eu posso fazer algum ajuste. Agora vamos criar o tail aqui, ferramenta de balão. Aqui eu vou criar o tail de outra forma. Primeiro eu usei esse cara aqui, padrão, só que se a gente quiser fazer aquele tail que ele é curvado assim, então a gente utiliza essa ferramenta aqui, ó, caneta de balão. Você simplesmente vai desenhar. E a espessura, você tem que botar a mesma espessura que você está usando do balão, tá? E aqui você pode desenhar, tá vendo? Bem legal, né? E mesmo você desenhando, você ainda pode fazer um ajuste depois, tá? Vou clicar aqui, ó, pode fazer ajustes. Deixa eu aumentar, vou clicar fora, tá lá. Vamos supor que você fez esse e você não gostou. Ah, não ficou legal. E agora? Vai ficar dando Ctrl Z? Não precisa, tá? Com a ferramenta balão aqui selecionado, você segura o Ctrl e clica aqui nesse cara. Tá vendo ele selecionado aqui? Ainda estou com o Ctrl selecionado, porque se eu soltar o Ctrl, você não tem mais nada selecionado. Então, segura o Ctrl, clica aí no elemento, e aí com o Ctrl selecionado mesmo, porque aí ele seleciona o elemento, você dá um Delete, aperta o Delete. Então agora você pode criar outro. Clica aqui. Ok? Existe um outro tipo de tail que é aquele balão de pensamento. Vou só simular aqui para vocês verem. Passar a camada para cima. E aqui eu vou querer botar aquela questão de pensamento aqui, ó. Fault balloon tail.
só você clicar aqui e arrastar. Viu? Você pode mudar o tamanho dessas bolas, só vai mexer aqui, ó. Tá vendo lá? Por exemplo, vou botar pequeno e ele consegue fazer menor. Clica com Ctrl, você tem um controle aqui dele, tá? Pra vocês verem. Bem legal essa ferramenta, né? Ok? E outra coisa você pode fazer também, e às vezes um balão desse aqui, às vezes é bem parecido com o que você precisa para um outro quadrinho. Então você não precisa criar tudo do zero. Se você fez um balão e ele está bem legal, você pode clicar nele, e aí eu vou criar uma cópia. Eu seguro o Alt e arrasto para cá. Criou uma cópia, entendeu? Aqui já é outro balão. Aí aqui eu posso clicar na ferramenta de texto, selecionar o texto que está aqui dentro e escrever outra coisa. Esse texto não está dentro do frame, lembra? Não tem problema não. Agora a gente precisa só ajustar o tamanho do balão e o posicionamento dele. Esse balão precisa ser maior. Então vou selecionar aqui a ferramenta do balão, seguro o Ctrl. Aqui é o nosso balão. O texto não... Estou mexendo no tamanho do texto, percebe? Estou mexendo só no tamanho do balão. Seleciona a ferramenta de mover a camada. Agora eu vou ajustar aqui o tail. Ferramenta aqui, balão, seguro o Ctrl. E aí agora eu posso arrastar aqui. Ok? Muito útil essas ferramentas específicas para fazer essa parte dos balões com os textos nas histórias em quadrinhos. Ok? Então, essas são as ferramentas básicas para se trabalhar com história em quadrinhos, nessa parte aqui de balões, letras, no Clip Studio. Espero que tenha sido útil, né, essas dicas para vocês. Se você gostou, compartilha, dá um like, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque você clicando no like, compartilhando, se inscrevendo, você acaba dando mais relevância para o vídeo e esse vídeo acaba alcançando também outros artistas que estão precisando desse tipo de informação, ok? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!